Podemos iniciar, Chupim. Perfeito. Libera para eu poder compartilhar aqui? Tá bloqueado para você compartilhar? Acho que não. Deixa eu ver. Fique aí. Não, tá normal. Tá visível? Sim. Entrou em modo de apresentação? Sim. Obrigado. Bom dia a todos. Como sempre, a gente vai sempre começar com uma parte onde a gente mostra um pouco os conceitos, né? As ideias, para a gente ir introduzindo aos poucos isso, levar a pensar. Mais importante do que a gente estabelecer fórmulas ou planilhas ou coisa assim, é efetivamente a gente aprender a pensar o negócio. E a gente veio discutindo, né, a importância do capital de giro, que isso afeta a questão de retorno para o investidor, a necessidade para reinvestimento e tudo mais. E a gente tem que começar a falar um pouquinho sobre as estratégias de otimização. E um ponto bastante importante para a gente é a questão dos estoques, tá? Porque é onde as decisões mais afetam o capital de giro, ou seja, basicamente a decisão de compra, o quanto compra e como compra, já que as outras condições são um pouco mais condições de mercado. A gente não tem muito como mexer em questão de preço, porque preço é a fábrica que determina, então isso trava o nosso custo, a gente não tem muito como trabalhar o custo financeiro, né, porque isso é uma condição também de mercado, mas uma coisa que a gente pode trabalhar muito é a gestão de estoque. E existe uma diferença bastante significativa entre o que é giro físico, ou seja, realmente a velocidade com que as unidades vão sendo vendidas, e o giro financeiro, que é o valor envolvido nessa operação. Esses dois cálculos, eles são importantes, igualmente importantes, têm funções diferentes, e numa estratégia de abastecimento, elas acabam se cruzando de alguma forma. Então, a primeira coisa importante nessa distinção entre o giro físico e o giro financeiro é como é que eles são estabelecidos, né? Então, o giro físico sempre medido em quantidade, ou seja, as unidades que eu tenho em estoque versus as unidades que são vendidas, e o financeiro a gente está sempre falando em valor. Óbvio, mas não custa escrever. Então, a diferença entre os dois um representa a velocidade de rotação das mercadorias, ou seja, quanto tempo aquela peça, ou aquele veículo, ou aquele trator, ou aquela colheitadeira efetivamente permaneceu no estoque. Tá? Ou seja, quantos dias, pode ser medido em dias, pode ser medido em giros, tem representações diferentes, significam a mesma coisa, mas tem muitas vezes funções diferentes. E quando a gente fala efetivamente não sei se isso aqui está atrapalhando ou não, deixa eu deslocar aqui, peraí. Do valor, a gente está falando do investimento. E para que a gente possa ter uma visão mais clara disso, a gente montou alguns pequenos exemplos. Então, imagine a seguinte situação, né? O meu estoque é composto de dois itens, produto A e produto B. No produto A, eu compro 100 unidades mensais, vendo 100 unidades mensais, tenho um estoque inicial de 100 unidades, termino com estoque de 100 unidades. No produto B, eu tenho um estoque maior, 150 unidades, a minha venda mensal e a minha compra mensal é 50 unidades, meu estoque final é 150 unidades. Ou seja, eu estou sempre comprando e vendendo as mesmas quantidades. Quando a gente parte para o cálculo dessa situação do giro físico, o
que a gente tem? A gente sempre fala no estoque médio, né, para que a gente não diminua, né, as distorções. O ideal seria a média efetiva de todos os dias do mês, mas para fugir um pouco do processo de compras, né? Aqui o estoque médio do meu estoque total, né, que é a soma do produto A com o produto B, ele é R$ 250 no início, R$ 250 no fim, então o médio é igual. As vendas é a soma da venda dos dois produtos, tá? E aí se calcula o giro físico. Então, normalmente giro é mostrado ao ano, né, por uma convenção. Fica mais claro de entender, mas é importante ter isso, né? Quando se fala em giro, você tem que falar sempre em relação a que período que você está falando. Então, aqui o que a gente fez, supondo que isso aqui é um dado mensal, eu vou anualizar, né? Ou seja, eu vou multiplicar por 12, dividir pelo meu estoque, para saber quantas vezes eu giro. Então, o que significa isso? Que durante 12 meses, ao longo de 12 meses, o meu estoque vai virar vendas 7,2 vezes. Isso é o significado efetivamente do giro. Isso aí é giro físico, tá? Qual a velocidade de vendas? Quando a gente parte para o giro financeiro, a gente tem que começar a colocar algumas condições de preços, né? Então, qual que é o preço de compra dessa peça, ou desse componente, ou dessa máquina? Aqui é só um exemplo, e ele foi bem exagerado para mostrar o efeito, tá? Então, no produto A, eu tenho uma condição de margem mais alta, né? Tá mais de 24% de margem, mas é um valor unitário pequeno, em comparação com o produto B. Então, o produto A, ele me custa 15, eu vendo a 19, o produto B me custa 250, eu vendo a 301, ele dá uma margem de 17%. Então, quando eu repito aquela conta, a conta é a mesma, né? Tem que calcular o estoque médio, as vendas anuais, etc, etc. E aí vou calcular o giro financeiro. Então, veja a diferença, que nós tínhamos uma velocidade de giro físico acima de 7, né? E o giro financeiro, ele é 5 e qualquer coisa. Então, onde que está esta perda de velocidade? Porque quando a gente olha fisicamente, ele está bom, né? Mas houve essa perda por conta dos valores envolvidos. Quando a gente olha para retorno do investimento, retorno sobre capital de giro, a gente está sempre falando da questão financeira e não da questão física. Isso tem que ser distinguido porque também as funções, né, do giro, elas têm funções diferentes. Então, para que eu preciso do cálculo do giro físico? Porque ele determina o nível de cobertura que eu estou tendo de estoque. O que é a cobertura do meu estoque? É a quantidade de tempo que eu suporto uma operação de venda sem ter necessidade de compra, tá? Então, quando eu falo que eu tenho determinada quantidade de dias de estoque, eu estou falando dessa quantidade em função dos dias de venda. Então, na questão do giro físico, é muito importante para a determinação da cobertura, porque eu tenho um ciclo para comprar, tá? Então, fazer o pedido, enviar o pedido, ter esse pedido aceito, ter lá a fabricação, quando é máquina ou qualquer coisa assim, ou o fornecimento, a logística de transporte, etc., isso demanda um tempo, tá? Então, eu preciso saber quanto tempo, de quanto em quanto tempo eu preciso comprar, e quanto tempo eu vou ter de segurança. Ou seja, se furar um ciclo de abastecimento, quanto tempo eu aguento atendendo o mercado com o estoque que eu tenho. Então, quando se fala de cobertura, se fala principalmente da questão do risco de desabastecimento, do risco de atendimento. Quando se fala da questão do giro financeiro, é o giro financeiro que determina o retorno, tá? Ele não tem uma ligação com o nível de cobertura, ele busca efetivamente o cálculo do dinheiro envolvido na operação. Então, às vezes, quando a gente fala assim, o giro está baixo, o giro está alto, uma coisa assim, há uma confusão, né,
entre entender o que é físico e o que é financeiro. E como vocês viram, os números podem ser bastante diferentes entre um modelo e outro. Aqui a gente volta, o que a gente já apresentou para vocês, da fórmula do POM. A fórmula do POM ela é basicamente um cálculo financeiro. Então, a base, né, da fórmula do POM é margem vezes giro. Isso é o que determina o retorno. Lembrando que margem é o lucro sobre vendas e giro é venda sobre investimento. No nosso caso, nós temos um giro financeiro de 5,24, a margem média daquelas operações dá 17,81, significa que eu tenho, no ano, um retorno de 93%. Tá? Então, esse é o cálculo mais rápido, né, para se apurar o retorno, e tendo esses componentes que podem ser divididos para quê? Para que se estabeleçam as estratégias, ou seja, eu posso tanto trabalhar a margem, quanto eu posso trabalhar o giro. Quando a gente fala da análise de giro, a gente também tem que ter uma atenção para a composição desse giro. Então, aquilo que a gente falou bastante na nossa reunião passada, tem que olhar no detalhe, porque eu posso estar olhando para a média com uma determinada realidade e eu posso ter situações específicas que estão prejudicando o meu desempenho. E que não está sendo percebido ao olhar a quantidade total. Então, quando a gente olha para essa situação, a primeira coisa que a gente lembra, né, o giro anual, giro físico, é diferente do giro anual, giro financeiro. Tá? Eles não têm ligações. O giro físico vinculado à cobertura, o giro financeiro vinculado ao retorno ao capital investido. Quando a gente olha para o detalhe, o que a gente percebe? Eu tenho um produto A que eu vendo todos os meses, tá? Vendo bem, vendo em boa quantidade, é o item que eu mais vendo, e que produz um giro bastante grande. Por quê? O meu prazo médio de estoque é de somente 30 dias. Quando eu olho para o produto B, eu tenho uma venda mensal de 50, um estoque de 150, ele gira 4 vezes ao ano. Né? Ou seja, eu tenho 90 dias de cobertura, tenho 90 dias de venda dentro do meu estoque. Então, eu tenho, em termos de risco, um risco muito maior no item A do que eu tenho no item B. Né? Por quê? Eu tenho muito mais prazo de estoque no item B do que eu tenho no item A. Quando você olha para os giros financeiros, também tem a mesma situação. Né? Giros mais rápidos no A, giros menos rápidos no B. O B, na verdade, puxa a média para baixo. Por que ele tem esse efeito? Porque ele tem um peso econômico muito maior. Tá? Então a gente tem que ter uma atenção muito grande para aqueles itens que compõem o maior valor do estoque, que têm maior peso econômico no estoque. Porque muitas vezes são eles que estão segurando a velocidade de retorno. Quando a gente olha para o retorno, que é a margem vezes o giro, num produto A, ele alcança quase 400%, né? E no produto B, ele fica abaixo de 90%. Quando a gente olha para a média, para os 93, a gente não consegue perceber esse detalhe. Tá? Então, é muito importante nas estruturas de controle, e mais do que isso, né, nas estratégias de abastecimento dos estoques, seja ele de peças, seja ele de máquinas, essa consideração dos valores envolvidos estarem muito presentes, né, em função do giro colocado, sempre pensando na segurança do estoque, tá? No risco de atendimento. Fez uma comparaçãozinha aqui com uma pequena alteração nessa composição. O que é feito aqui? Aqui, sempre lembrando, a primeira parte que é o giro físico, né?
A segunda parte que diz respeito ao giro financeiro. Quando a gente olha o prazo médio de estoque, tanto na situação original quanto na situação de otimização, é o mesmo giro mesmo prazo médio de estoque, 50 dias. Eu tenho o mesmo giro anual, 7,20, 7,20. Mas quando você olha para os outros componentes, você vê que você começa a ter mudança. Então, qual é a mudança nesse processo? No item A, é feito um aumento da cobertura, ou seja, se diminui o risco de abastecimento. Eu tinha 30 dias de cobertura, passo a ter 45 dias de cobertura. Eu aumento em 50% a cobertura desse item. No caso do item B, foi passado o prazo médio de estoque, ou seja, se comprou numa velocidade mais lenta, né, passado de 90 dias para 60 dias. Então, diminuiu-se em 30%, né, um terço, na verdade, a cobertura do estoque. Mesmo assim, você tem 2 meses de cobertura. É o mesmo giro anual médio, é a mesma velocidade de rotação, é o mesmo prazo médio de estoque no total, mas eu tenho uma composição desse estoque de maneira diferente, com muito menos risco no A e sem comprometer a segurança de B. Quando a gente olha para o giro financeiro, o que acontece? Esta alteração, ela faz com que o giro financeiro, ele passe de 5,24 para 7,50. Ou seja, ele aumenta, ele passa a ser, inclusive, maior do que o giro físico, o giro financeiro, por conta dessa mudança na estrutura de estoque. Tá? Então, o estoque ele tem que ser pensado sempre na cobertura, tá? O risco de abastecimento e a questão dos valores envolvidos. Quando a gente olha para esses retornos, a gente vê que houve uma subida de 40 pontos percentuais nesse nível de retorno. Por que ele sobe esses 40%? Você vê que eu tenho uma perda, né, relativa no item A, que passa de 379 para 252, mas eu tenho um ganho bastante significativo no B. E o B, dado o valor econômico deles, né, ele vende, não houve nenhuma alteração no volume de vendas, as vendas são iguais, 180 mil, 180 mil. Ele tem um peso muito mais significativo na minha operação do que o item A. Quando eu consigo fazer a alavancagem desse item, melhorar a velocidade de giro desse item, ele puxa a tendência toda para cima. Então, você consegue fazer essa, essa transição só mexendo no componente de cobertura. Porque, na verdade, tudo mais ele é igual, né? Eu não tenho nenhuma mudança na venda, eu não tenho nenhuma mudança na margem, são os mesmos preços, são os mesmos custos. A única coisa que mudou é a composição do estoque. Tá? Então, o que provoca essa alteração? Uma efetiva redução do investimento. Né? Então, quando eu comparo aqui o estoque, eu tinha mais ou menos essa cobertura, né? O item A e o item B. Quando a gente passa para uma nova situação, quando eu reduzo a cobertura do item A, ou seja, passo ele de 90 dias para 60 dias, eu tenho uma diminuição do investimento. Como é que é feito isso? Na prática é o quê? Você compra com uma velocidade menor. Você compra de uma maneira mais espaçada e vai consumindo aquele estoque até chegar no nível que você quer. Não é necessariamente parar completamente a compra, né? A gente tem compromissos de compra e etc. Então, muitas vezes, estrategicamente, não vale a pena travar de uma vez, mas até isso poderia ser feito, né? Ou seja, para um mês não compra B, né? E faz com que o estoque chegue no nível que você quer. No caso do A, o que a gente está fazendo? É um item de bastante quantidade, de bastante demanda, então eu estou aumentando a cobertura dele, né? Então a minha faixinha amarela aí, ela vai subindo. Mas o valor total investido, que é a representação aqui das barrinhas, ela cai bastante, né?
Então, eu estou aumentando o retorno não por um aumento de margem, nem por um aumento de venda, mas por uma redução do investimento, onde o que se trabalhou foi o nível de cobertura de cada componente do estoque, fazendo com que eu tenha mais segurança em alguns que eu estaria, por exemplo, correndo um risco maior, né, que era um estoque só de 30 dias, e no outro caso eu estou diminuindo, mas ainda mantendo um alto nível de cobertura. Quando eu faço uma redução do investimento, eu também faço uma redução do risco em relação a esse investimento. Porque eu tenho um menor volume de capital envolvido, isso torna a operação menos arriscada. Se eu tiver uma travada de vendas, se eu tenho um estoque menor, eu também tenho menos perda, né? Tenho um sofrimento menor dentro desse processo. Então, resumindo, a nossa essa parte conceitual aqui de hoje, né? A cobertura do estoque, ou seja, a formação do estoque, o planejamento de compras, ele deve ser feito em função dos volumes, mas ele deve ser também feito em função do valor. Então, se a gente pensar aí numa escala, né, o valor e a cobertura, eles têm sinais invertidos, tá? Quanto maior for o valor, no caso do valor, ele é menor a quantidade, a cobertura ela vai crescendo. No caso da cobertura, ela inverte. Então, quanto maior o valor, menor a cobertura. Quanto menor o valor, maior a cobertura. Ou seja, itens pequenos, itens baratos, itens com venda muito frequente, etc., etc., eles não precisam necessariamente serem geridos, né? Eles podem funcionar numa regra básica de cobertura que você coloca lá, esquece deles e acabou. Aquilo vai comprando só quando precisa. Nos itens de maior valor, a cobertura já tem que ser melhor pensada. Isso vale tanto para peças, quanto para implementos, quanto para veículos, né? A gente tem que estar sempre pensando nessas estruturas para entender o quanto isso impacta o meu capital de giro, né? O quanto isso impacta a minha cobertura, ou seja, a segurança que eu tenho no meu estoque para atendimento da demanda do cliente, e o que isso impacta no meu retorno. Ok? Bom, dito isto, cadê nós aqui? Aqui. Dúvidas? Estão me ouvindo? Todo mundo aí, Sim. gente? Sim. Alguma Muita colocação? atenção aí o pessoal de peças, tá? O pessoal de máquinas. Isso é muito importante, né? Isso remete também à curva de Pareto, que depois a gente pode, numa outra oportunidade, conversar sobre como analisar isso através da curva ABC. Isso tudo influencia, toda essa questão de giro está por trás também da curva ABC e da lei de Pareto aí, tá? Então prestem atenção aí.